Olá pessoal, sou a professora Fernanda. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre as noções iniciais de conjuntos. De qualquer forma, é muito importante que vocês acessem o site do GTMAT, né? Leiam o material escrito a respeito desse conteúdo, né? Para se inteirar bem sobre esse tópico, porque aqui nessa videoaula a gente vai resumir, né? Colocar em linhas gerais aquilo que você vai encontrar nesse documento escrito. Então vamos lá, ó. Aqui nas noções iniciais de conjuntos a gente vai focar na definição, na notação e na linguagem utilizada, né, para esse tópico aí de conjuntos. Então a definição que nós vamos usar é a seguinte, ó, vamos entender por conjunto qualquer coleção de elementos numa totalidade M, né, desses elementos distintos. Então o conjunto é uma coleção de elementos numa totalidade específica, né, e esses elementos são distintos, tá? Esses elementos, né, esses objetos aí dessa coleção são produtos da nossa intuição ou pensamento, né? Essa é uma definição dada por George Cantor, que é o pai, né, da teoria de conjuntos. É uma definição assim um pouco por si só, né, meio que complicada, né, meio que paradoxo, porque a gente fala conjunto é coleção, coleção é conjunto, né, mas vamos entender de uma maneira simples que conjunto é uma reunião aí, né, de elementos. Esses elementos são distintos numa totalidade M específica, ok? Então, olha, os objetos desse conjunto, já falei, nós vamos chamar de elementos, tá? Para nomear um conjunto, nós vamos utilizar uma letra maiúscula do nosso alfabeto, ok? E os elementos desse conjunto, se a gente for fazer referência aos elementos desse conjunto, nós vamos utilizar uma letra minúscula para definir, né, relacionar a esse elemento. Normalmente a gente utiliza a mesma letra que a gente nomeou o conjunto. Isso não é uma obrigatoriedade, mas às vezes, dependendo do problema que você está resolvendo, fica até mais fácil identificar que se trata de um elemento do conjunto específico, né? Nomeado com uma letra específica. Então, representação e linguagem de conjunto. A gente tem várias maneiras de representar o conjunto, tá? A gente vai mostrar algumas delas aqui. A maneira mais usual aí é explicitando todos os elementos desse conjunto e explicitá-los entre chaves e seus elementos separados por vírgula. Então peguei aqui alguns conjuntos, ó, eu tenho um conjunto nomeado, ó, letra maiúscula do nosso alfabeto. Eu tenho um conjunto A, vou listar os objetos distintos desse conjunto, né, que tem uma totalidade de elementos específicos, e vou listá-los entre chaves. Então eu tenho um conjunto A. Esse conjunto A ele é igual a abre chaves, vou colocar os seus objetos lá dentro, que no meu caso serão números, tá? Então eu tenho aqui -1, 0 e 1, vou separar esses elementos por vírgula, fecho a chave para mostrar que o conjunto está definido. Se os nossos números são números na representação decimal, o uso da vírgula pode confundir, não é isso? Porque você vai falar assim, meus elementos eu tenho um conjunto de elementos 0,5, 0,7, 0,8. E aí você separa por vírgula esses elementos, você não sabe realmente quais são os elementos do conjunto, né? Vamos pegar esse exemplo aqui. Tem um conjunto, vou chamar ele de D. Então estou listando, ó, abre chave. Seus elementos são números na forma decimal, escritos da forma decimal. O 0,5, o 0,7 e o 0,8, ok? Note que quando eu represento dessa maneira, às vezes pode ficar confuso para quem lê quais são os elementos desse conjunto. Mesmo que aqui a gente fica assim, ó, será que se fossem elementos inteiros eu teria o 0, 5, 0, 7, 0 e 8? Eu sei que o 0 eu não precisaria representá-lo novamente, porque a gente lista na minha coleção, né, o conjunto, os objetos distintos. Aqui é tudo igual, então não tem necessidade de listar mais de uma vez o 0. Mas mesmo assim, pode ficar confusão, né? Que número que eu estou falando, né? 0 é 5,0, é 7,0 e depois o 8.
Então, para discriminar esses elementos, né, na sua forma decimal, ao invés de separar eles por vírgula, a gente vai separar por ponto e vírgula. Opa, desculpa aí. Então, aqui, ó, eu vou usar o ponto e vírgula para separar meus elementos. Então, eu tenho o elemento 0,5, ponto e vírgula, o 0,7, ponto e vírgula e 0,8, tá? Se aparecer uma situação dessa maneira, tá? Continuando aí, olha, o conjunto B. Então, lá, nomeei, letra maiúscula, seus elementos listados aqui de forma explícita entre chaves, cada um dos elementos separados por vírgula. Os meus conjuntos não precisam ser necessariamente finitos, eles podem ser infinitos. Quando eu falo que tem uma totalidade, essa totalidade ela não necessariamente está definida. Eu sei que tem uma enxurrada de elementos, não sei a sua totalidade, tá? Mas isso aqui também é conjunto, tá? Tem aqui um conjunto, esse é um conjunto finito, esse é um conjunto infinito. Até coloco aqui depois no finalzinho aqui para discriminá-los. Tem aqui um conjunto C, olha, esse conjunto C ele não é só formado por elementos numéricos, note. Ele é formado pelo número 2, pela letra A, e ele é formado por um outro conjunto. Olha, ele tem um elemento que é um conjunto, que é o conjunto que contém o elemento bola, um único elemento, ok? Então, um conjunto, dentro dele, eu posso ter elementos que são outros conjuntos, isso também acontece. Então, só para frisar aí, olha, A e C, no nosso caso aqui, são conjuntos finitos, finitos porque eu consigo enumerar os seus elementos, né? Eu sei quantos eu tenho aqui. O B já é infinito, porque eu sei que tem muitos elementos, mas não consigo quantificá-los, falar quantos elementos são, né? Não consigo enumerá-los aí. Vamos para frente. É muito simples, né? Outra maneira da gente representar o conjunto é utilizando a propriedade que indica a qualidade dos elementos desse conjunto. Então, por exemplo, aqui a gente tem a representação usual, não é isso? Eu tenho o conjunto B, letra maiúscula para denominar o conjunto. Os seus elementos estão explícitos aqui e listados, né? Entre as chaves, e cada um deles separados por vírgula. Esse meu conjunto infinito. Esse conjunto aqui, ele pode ser representado por uma propriedade que indica aqui esses elementos. É claro que a gente pressupõe aqui nesse caso que a gente vai dar uma continuidade, né? Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nessa ordem, né? Aumentando de 1 em 1. Isso tem que estar definido, tá, gente? Isso tem que estar explícito pra gente. A gente não pode simplesmente supõe que essa seja a sequência. A gente tem que ter informações suficientes para falar que essa sequência ela se dá dessa maneira, ok? Então, supondo que essa sequência se dá dessa maneira, aumentando de 1 em 1 unidade, então eu posso falar que esse conjunto aqui, esse conjunto B, ele, estou usando a chave para listar os elementos, só que agora eu vou colocar uma propriedade que define esses elementos. Então eu vou falar, esse conjunto é formado por elementos, vou chamar aqui, esses elementos de Bzinho. Então lembra aqui, no slide anterior, eu falei, para nomear o elemento, nós vamos utilizar a letra minúscula. No meu caso, eu estou utilizando a mesma letra que eu usei para denominar o conjunto. Então eu tenho um conjunto B, onde esse conjunto B é igual, olha lá, seus elementos estão entre chaves, mas agora eu vou dar a qualidade. Esse conjunto B é formado por elementos Bzinhos, tal que a qualidade desse elemento Bzinho é ser um número natural, natural. Note que quando eu coloco essa qualidade, eu chego exatamente nesse meu conjunto, O que é um número natural? Né? Quais são os números naturais? Esse conjunto dos números naturais. É o conjunto formado pelo 0, 1, 2, 3, 4 e vou aumentando isso infinitamente em uma unidade inteira, não é isso? Então eu descrevi uma propriedade para o conjunto. Olha outros exemplos aí, Tem um conjunto Dzão, onde os seus elementos têm a seguinte qualidade. Eu estou chamando esses elementos de Dzinho, tal que Dzinho é dias da semana. Aqui faltou um D, tá, gente? Tem que falar, o que é o Dzinho? Coloquei ele aqui, pronto. Dzinho são dias da semana. Então, quais são os dias da semana? Dias da semana: segunda, terça, quarta, quinta, sexta,
sábado e domingo. Então a semana tem esses dias aí. Ezinho, né? Esse conjunto ezinho, esse conjunto ele tem elementos ezinho, tal que cada elemento desse conjunto é um número ímpar. Então, se eu for listar esse conjunto aí, esse conjunto vai ser dado pelo 1, 3, 5, 7, 9 e vai, não é isso? Estou pegando aí os números ímpares. Esse vai ser um conjunto infinito. Já esse dos dias da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, é um conjunto finito. Outra maneira de representar aqui, ó, também muito legal, é utilizar os diagramas de Venn. O que são diagramas de Venn? São linhas fechadas convexas que a gente utiliza para representar conjuntos. Por exemplo, aqui ó, a gente tem uma representação de conjuntos, cada círculo não, né? Cada elipse dessa aqui, né? Cada linha fechada dessa aqui, na linha azul, na linha verde, na linha vermelha, na linha são roxo, né? Um roxo representa um conjunto. Olha, a minha linha azul claro representa aqui um conjunto formado por quadriláteros. A minha linha aqui, olha, fechada, verde, representa um conjunto de paralelogramos. Note que esse conjunto verde, ele está dentro do conjunto azul. Por quê? Porque todo paralelogramo aqui, ó, ele também é um quadrilátero, mas nem todo quadrilátero é um paralelogramo. Então, esse conjunto representado pela linha azul, ele inclusive é um conjunto maior, não é isso? Que o conjunto do conjunto verde aí. Esse conjunto, apesar de serem dois conjuntos infinitos, né? A gente fala assim, ó, existe um infinito maior do que o outro, né? Meio complexo isso, não é mesmo? Então vamos aqui para esse conjunto vermelho aqui, ó. O conjunto vermelho é formado pelos losangos, o conjunto que os elementos são aquela figura geométrica losango. E o conjunto azul é formado pelas figuras geométricas que representam retângulos. Então aqui ó, nós temos esse conjunto aqui, ó, que contém os quadrados, né, os seus elementos, né, os seus objetos são aquela figura geométrica quadrada, que está dentro do conjunto de losangos, assim como está dentro do conjunto de retângulos, que está dentro do paralelogramo e do quadrilátero. Lembrando que todo quadrado é um losango, né, que todo quadrado também é um retângulo. Então aqui é uma representação bem legal, porque a gente consegue mostrar, né, conjuntos que estão dentro de outros conjuntos, né? Então essa representação também é utilizada para representar os nossos conjuntos. Então a gente tem a usual, né, que a gente lista os seus elementos, separa por vírgula, não esquecer da chave para, né, colocar esses elementos entre chaves. Eu posso dar a propriedade ou posso mostrar num diagrama de Venn, tá? Esses conjuntos. Coisas importantes aí sobre as noções de conjunto, tá? No sentido clássico de conjunto, que é o que a gente vai adotar aqui, se eu tenho um elemento A em um conjunto C, somente uma dessas seguintes alternativas aqui vai ser válida, tá? Ou esse elemento A está em C, ou esse elemento A não está em C. Se o elemento A está em C, a gente fala que ele pertence a C. E o símbolo que a gente utiliza é esse aqui, ok? Se um elemento está num conjunto, ele pertence a um conjunto. A outra condição para ele é não estar no conjunto, né? Ele não vai pertencer ao conjunto, então a gente vai usar esse símbolo para indicar essa situação. Esse pertencer e não pertencer, tá, gente? Tem um sentido de ser um dos elementos do conjunto listados que vai possuir propriedades dos elementos do conjunto em questão. Então, esse pertencer é nesse sentido. Aquele elemento, ele possui as propriedades dos elementos de um conjunto em questão. Se ele não tem as propriedades desses elementos de um conjunto, então ele não pertence a um conjunto. Então, não se esqueça desse símbolo aqui, ó, pertence e não pertence. A gente utiliza esse símbolo de pertinência, né? Ele é utilizado somente de elementos em relação a conjunto. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um conjunto A, está listado aqui, e esse conjunto A, os seus elementos são são 3 elementos, um é o número 1, outro é a letra A e outro é o conjunto que contém o elemento bola.
eu tenho que 1 é um elemento que pertence a A, ok? 2 é um elemento que não pertence a A, ele não está listado em A. O bola também é um elemento que não pertence a A, porque bola não é um elemento de A. E o que é elemento de A é o conjunto que tem o elemento bola. Então, bola não pertence a A, mas o conjunto cujo elemento desse conjunto é o bola, esse pertence a A. Beleza? Então, tá aí a questão de pertencer ou não pertencer ao conjunto, né? Pertencer, ele tem as propriedades do conjunto, está listado lá no conjunto, e não pertence, não está listado, ou não tem as propriedades que definem os elementos desse conjunto. Vamos para frente aí. Classificação de alguns conjuntos que são importantes aí nessa teoria. Conjunto vazio, tá? Conjunto vazio é um conjunto que não tem elemento. A gente pode representar esse conjunto aqui dessas maneiras aqui, olha. Você tem uma bolinha cortada, né? O zero cortado, ele indica conjunto vazio. Ou você tem aí as chaves sem nenhum elemento dentro, né? Você não tem nada lá dentro. Ou você coloca propriedade. Você tem um conjunto X, esse meu conjunto vazio, tal que os seus elementos xzinho são definidos pela propriedade, onde X é diferente de X, né? Então você não tem elemento nesse conjunto. Toma cuidado com a notação, né? É diferente essas duas notações aqui, olha. Se eu falo que eu tenho um conjunto vazio, isso é diferente de falar que eu tenho um conjunto onde dentro do conjunto eu tenho o vazio. Eu estou falando que isso é um elemento do conjunto. O vazio é um elemento do meu conjunto. Então, cuidado com as notações, né? Vazio ou só bolinha cortada ou só a chave sem nenhum elemento. Porque se eu jogo lá dentro, entre as chaves, eu estou falando que tem um elemento, que é o conjunto vazio, tá bom? Classificação dos conjuntos. Continuando aí, outro conjunto importante é o conjunto unitário. É o conjunto que tem um único elemento. Então, por exemplo, aqui é um conjunto F, cujo elemento é elemento 10. Um conjunto G, tais que seus elementos, aí, os Gzinhos, são os divisores naturais pares de 6 menores que 5. Então, por exemplo, divisores naturais de 6. Então, eu tenho 1, 2, 3, é isso? 6. Esses são os divisores, 6. Menores que 5. Divisores naturais menores que 5. Eu tenho o 1, o 2, o 3. Esses são os menores do que 5. O único que é par é o 2. Então, esse conjunto G aqui, ó, ele tem um único elemento, que é o 2, ok? Conjunto universo é um conjunto formado por todos os elementos que estão sendo considerados em uma situação. Por exemplo, olha, nesse conjunto G aqui, eu falei que os elementos Gzinhos são os divisores naturais pares de 6 menores do que 5. Eu posso considerar que o conjunto universo nessa situação é o conjunto dos números naturais. É um conjunto formado por todos os elementos que estão sendo considerados nessa situação, né? Eu tenho números naturais. Posso até restringir esse conjunto universo nos números naturais menores ou iguais a 6, tá bom? Então, o conjunto universo ele vai definir um conjunto aí maior, onde os outros, né, conjuntos que podem estar numa situação específica, né, eles estão inseridos.